Bom, como vocês fizeram as perguntas para a gente no site, mandaram para a gente lá no Facebook algumas perguntas, a gente vai responder 5 perguntas hoje que nós recebemos através do Facebook com o Tegon, que é o presidente da Elancers. A primeira pergunta, Tegon, é: experiência conta mais que diploma? Olha, veja bem, para você ter um emprego, o diploma ele é muito, muito importante. Porque você pode dizer o seguinte: eu tenho experiência numa área e eu sei que no dia a dia a experiência vai valer muito mais do que o diploma, até porque a gente sabe que a questão acadêmica não acompanha a questão de mercado. Então isso é sabido por todo mundo, inclusive pelo meio acadêmico, por pessoas do mercado, por instituições de classe, etc. Mas, no processo seletivo, isso é um dos filtros de seleção. Assim como você pode ter idade, formação, experiência em um segmento, diploma é um deles. Então, você ter o diploma te garante um emprego? Não. Você não ter o diploma te exclui de vários processos seletivos? Sim. E como a experiência pode ser avaliada em 1 hora de conversa e alguns testes de português e lógica, como surgiu algumas perguntas? Olha, na realidade não podem ser avaliadas com critério, assim, como se fosse um super critério. O que acontece é que você avaliou o currículo da pessoa, que são experiências e conhecimentos declarados. Você, em tese, já fez algumas incursões para fazer uma entrevista por telefone, etc. E quando chega numa hora de uma entrevista mais detalhada, e claro que não vai passar de 1 hora, 1 hora e pouquinho, naquela hora a pessoa vai tentar questionar e tirar do entrevistado, do candidato, o máximo possível. Se você perguntar, mas isso é eficaz? Eu diria para você o seguinte: um processo seletivo tem um tempo para acontecer. E, evidentemente, a legislação já prevê esse tipo de coisa. Por isso que os contratos prevêem experiência de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Nenhuma empresa quer errar, eu não quero avaliar errado. Mas se eu avaliei errado, eu tenho 45 dias para observar o meu funcionário e, se for necessário, demiti-lo. Certo. E por que é tão importante o que nós estaremos fazendo daqui a 5 anos, como também é uma pergunta comum, né? Essa pergunta tem a ver com entender um pouquinho a ambição da pessoa e também se ela faz algum tipo de planejamento. Você avalia naquele momento, assim, onde você vai estar daqui 5 anos? Parece uma pergunta, mas daqui 5 anos, claro, parece tão longo, para os jovens 5 anos parece uma coisa tão longa, mas para as empresas que elas têm a pretensão de serem perenes, ela quer viver 5, 10, 20, 30, 40 anos. Então ela quer saber primeiro se aquela pessoa faz algum tipo de pensamento futuro, se ela se planeja. Segundo, se ela pode contar com aquela pessoa ao longo dos anos, né? Se aquela pessoa mostrou que tem algum tipo de ambição. Evidentemente que hoje em dia ninguém fica mais que 2, 3, 4, 5 anos. O máximo que as pessoas ficam nas empresas até um pecado, mas é o máximo que elas ficam nas empresas, são 5 anos atualmente. Infelizmente, não tem mais aquele sujeito que ficava 20 anos na empresa. Então, essa pergunta realmente ela caiu um pouco em desuso nesse sentido de você saber quanto tempo a pessoa vai ficar na empresa. Mas, por outro lado, ela tenta resgatar um pouco da ambição da pessoa. Porque se você contrata alguém e ela olha para mim e diz: eu quero estar no mesmo lugar, você contrataria alguém que te dá essa resposta? Realmente. Então, é mais ou menos isso, né? Certo. E, normalmente, uma outra pergunta que a gente tem recebido bastante é: por que a vaga sempre solicita mais do que oferece? Por exemplo, a vaga solicita MBA, inglês fluente, espanhol, para um coordenador de cobrança com um salário teoricamente abaixo do que o mercado estabelece. O que acontece é o seguinte: a gente tem assim, todo mundo sonha com um super-homem. Então qualquer requisição de vaga pressupõe que você vai encontrar alguém perfeito. Nem quem está contratando é perfeito e nenhuma empresa é perfeita, mas isso não quer dizer que a gente não requisite o perfeito. O que acontece é que você coloca esses requisitos e tenta achar. E à medida que você vai trabalhando, você vai percebendo se você foi ou não muito rigoroso. Acontece que aqui tem um tempero interessante. Os processos são muito mais exigentes no mercado abundante de mão de obra, tá certo? A boa notícia é que no mercado que tem escassez de mão de obra, como o que a gente está começando a viver e vai viver nos próximos 5 anos,
conta de Copa do Mundo, Olimpíadas, pré-sal, isso deve acelerar muito a questão do emprego, as empresas vão ter que se movimentar para diminuir seu nível de exigência, porque contratar, por mais bizarro que possa parecer, é como você chegar numa feira. Quando você chega na feira, na primeira hora da feira, você vai encontrar frutas ótimas, bonitas e um preço mais alto. Sim. Agora, como é que você escolhe quando chega no final da feira? Você diminui seu critério de exigência, não diminui? Sim. E é o que vai acontecer com o mercado brasileiro de mão de obra. Então as empresas, claro, sempre buscam esse super-homem, mas rapidamente vão perceber que quanto tempo mais eu demoro para contratar, custa muito para a empresa. Porque hoje o que a gente pode dizer é que a mão de obra, as pessoas são o grande diferencial competitivo das empresas. Não é mais tecnologia, porque todo mundo compra tecnologia no mesmo lugar. Não são prédios e instalações, porque todo mundo usa os mesmos. Então só tem um jeito de você se diferenciar. Ser um inovador, seja em processos e procedimentos e também com pessoas. Certo. Principalmente com elas. E falando a respeito das pessoas, muitos candidatos não conseguem controlar também a ansiedade quando estão buscando uma vaga. E a última pergunta que nós recebemos é como dar a impressão de tudo que eu realmente sei, sem parecer agressivo ou pretensioso, que é uma coisa que o candidato tem uma dificuldade bastante grande, né? É interessante. O que acontece é o seguinte, eu diria para o candidato que é óbvio que o momento da entrevista, ou naquele momento que você está sendo avaliado, ser avaliado gera sempre um estresse muito grande. E óbvio que algumas pessoas ficam muito mais ansiosas naquele momento. Muitas vezes a pessoa nem tem, não tem aquela atitude no dia a dia, mas aquele estresse leva ela a mostrar uma certa ansiedade. O que eu quero dizer é o seguinte, os selecionadores, os bons selecionadores em geral, sabem lidar e sabem que aquele é um momento extremo de estresse. Então eles sabem separar um pouquinho o que é estresse puro do que é a realidade do que o candidato está mostrando. E às vezes o candidato está tentando mostrar alguma coisa e o selecionador olha e fala, ele está um pouco ansioso. E ele tira um pouco desses excessos. Mas eu diria para as pessoas o seguinte, o que você deve tentar fazer durante uma entrevista é ser o mais natural possível. Porque a pessoa, o selecionador ou a empresa, precisa contratar a pessoa que você é. Porque não adianta ser uma pessoa diferente na entrevista, porque no dia a dia você vai ser exigido pelo que você realmente é. Então procure, no momento que você está na sua entrevista, segurar um pouquinho a sua ansiedade e tentar ser o mais natural possível. Porque se você for feliz no trabalho, você vai ser mais produtivo. Se você for mais produtivo, a empresa vai ter mais resultados. Então todo mundo ganha. E aí sim a empresa pode distribuir melhor com aquilo que a gente chama das recompensas. Então está tudo ligado uma coisa na outra. Mas seja natural. O meu conselho principal é, seja o mais natural possível. Tá certo. Tegon, obrigado pelo tempo que dispôs para a resposta dessas perguntas. E a gente vai passar depois para mais perguntas que a gente tem bastante. Vão né? mandando perguntas, vão colocando assim, algumas coisas que vocês têm de maiores preocupações, principalmente nesse campo de emprego e etc. A gente tem muita coisa para falar, mas a gente quer ouvir bastante o que vocês têm assim, de principais preocupações. É isso aí, Hector. Obrigado. Até logo a todos. Até.